Olá, pessoal do 7º ano. Vamos dar início à nossa aula de geografia fazendo a correção da atividade, onde falamos sobre a hidrografia do Brasil. E logo na primeira questão, nós vamos ter: quanto ao regime de um rio, responda: o rio que se forma e ou é alimentado pelas águas da chuva, sendo este o principal tipo de regime de rio aqui no Brasil, ele é chamado de rio pluvial, das águas da chuva. Então, a resposta do primeiro vai ser a letra B. O rio que é chamado de rio nival é aquele que é formado ou alimentado pelo derretimento das neves. E o rio misto ou complexo é aquele rio que é formado através do derretimento da neve e também é alimentado pelas águas da chuva. Aqui no Brasil, o único rio misto que temos é o rio Amazonas, que em sua nascente é alimentado pelo derretimento das neves, mas ele também é alimentado pela quantidade de chuvas quando chega aqui no Brasil, certo? Então, a maior parte dos rios brasileiros, ele é alimentado pela água da chuva e são rios pluviais. O segundo, observe a imagem de satélite abaixo e identifique o tipo de foz desse rio. Nós vamos ter dois tipos de foz em um rio. Ele pode ser um foz em delta ou um foz em estuário. Quando ele aparecer como aqui na imagem, com a entrada desse rio no mar, formar ilhas, e essas ilhas tiver aqui, ó, vários canais, e esse formato em V aqui, ó, que podemos observar da sua foz, ele é um rio chamado com foz em delta. Quando o rio ele apresenta apenas uma saída para o mar, apenas um caminho para o mar, ele é chamado de rio de estuário. Mas como vemos, aqui temos ilhas e canais, e aqui o formato da sua foz. Ele forma uma espécie de triângulo. Essa é uma foz em delta, e a resposta dele vai estar na letra A. O terceiro, faça a correspondência das partes do rio com a sua definição. É o local onde a água subterrânea ela atinge a superfície, ou seja, ela sai do subsolo e atinge a superfície, dando origem a um curso de água, dando origem a um rio. É o ponto onde a água aflora, também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. Esse local nada mais é do que a nascente de um rio, onde ele surge. É o espaço ocupado pelas águas do rio, isto é o caminho que o rio percorre. E esse nada mais vai ser do que o leito do rio, o caminho que o rio percorre, o leito do rio. É um curso de água, é um rio que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Aqui já está a resposta, né? Um rio que deságua em um rio principal é um afluente. E a resposta vai estar aqui, ó, na penúltima bolinha. É o ponto de junção entre dois fluxos de água que se reúnem para formar um novo rio, quando dois rios se unem. Então, certo? Isso daí é chamado de confluência, o encontro de dois rios. E vai ser a resposta na primeira bolinha. Qual é a maior bacia hidrográfica em extensão do Brasil? Ela é uma das maiores do mundo também. É a bacia amazônica. A resposta do quarto vai estar na letra E. Aponte a afirmativa incorreta. O regime dos rios brasileiros, eles dependem da chuva de verão. Verdade, tá? É ali onde a maior parte das chuvas cai, porque são chuvas fortes, as chuvas de verão, é aquela chuva grossa, tá? Então,
boa parte dos rios vai depender dessas chuvas de verão também. O Tauwergue é a linha de maior profundidade do rio. Sim, o Tauwergue é a parte mais funda de um rio. Os rios brasileiros possuem um regime pluvial, excetuando o rio Amazonas, que é complexo. Também é verdadeiro. Nós vimos logo na primeira questão que a maior parte dos rios brasileiros ele é alimentado pelas águas da chuva. Porém, o rio Amazonas ele é complexo porque ele pode ser alimentado também pelo derretimento das neves lá nos Andes, onde ele nasce. Todos os rios brasileiros podem ser caracterizados como perene? Bom, infelizmente não. Perene vai ser o rio que não seca durante o período de seca, certo? A gente sabe que os rios do Nordeste, por exemplo, a sua maior parte é intermitente, ou seja, são tipos de rio que secam durante o período de seca. Então, nem todos os rios brasileiros são perenes. E a letra D vai estar incorreta. A foz de um rio ela pode ser de dois tipos, de estuário, livre de obstáculos, ou em delta, quando é formado as ilhas de aluvião, separadas por uma rede de canais. A letra E está correta, então a resposta do quinto vai ser a letra D. O sexto, a rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes características. Bom, é importante a gente ver que a rede hidrográfica brasileira ela é marcada por apresentar rios com cursos de águas que, na sua maior parte, ela não seca ao longo do ano, ou seja, a maior parte deles são perenes, embora a gente tenha alguns que são intermitentes, mas a maior parte dos rios brasileiros são perenes. Os rios brasileiros, eles costumam desaguar nos mares e oceanos, ou seja, são rios com drenagem exógena, vamos lá, exorreica é quando o rio, ele nasce no interior e ele corre do interior e deságua no mar, enquanto endorreica é um tipo de rio que ele não deságua no mar, ele vai desaguar em outro rio ou em um lago no interior do continente, tá? Então, a maior parte dos rios brasileiros, sim, eles desaguam nos mares e nos oceanos, sendo, portanto, rios exorreicos. Então, predominam os rios exorreicos. Os nossos rios, por termos o planalto como uma das principais formas de relevo do Brasil, então, essas ondulações no terreno, essa altitude do nosso terreno faz com que nós tenhamos também uma grande capacidade hidráulica que deságua no oceano através de foz simples, ou seja, do tipo de estuário, com exceção do rio Amazonas, cuja foz é mista, tanto delta como de estuário. Então, a alternativa que vai responder quais são as características que apresentam a hidrografia brasileira vai estar respondido na letra B. Uma drenagem exorreica, rios que desaguam no mar, com predomínio de rios de planalto, com grande capacidade de produção de energia elétrica, e tem um predomínio de foz de estuário, que desaguam diretamente para o mar, sem formar aquele triângulo nem aquelas ilhas. Resposta do sexto, letra B. Sétimo, a expressão bacia hidrográfica pode ser entendida como conjunto de águas drenadas ou percorridas pelo rio principal e os seus afluentes. Isso é verdade. Agora vejamos por que as outras não estão corretas, tá? A bacia hidrográfica ela é formada independente do período de chuva. Então, a bacia hidrográfica não é ocupada pelas águas de um rio principal e seus afluentes no período normal de chuvas. Não tem nada a ver com a quantidade de chuva. A letra C. A bacia hidrográfica compreende uma região de drenagem de um rio e os seus afluentes, não sendo formada por um conjunto de lagoas. Não tem nada a ver com lagoas, tá? É um rio e seus afluentes.
Então, a letra C está formada, a letra C, o conjunto de lagoas, está errada por conta disso. A letra D está falso porque o aumento exagerado do volume de água de um rio principal e de seus afluentes quando chove acima do normal não é a bacia hidrográfica. O que esse fenômeno pode causar são as inundações, certo? Isso não é bacia hidrográfica, não é uma característica das bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica não é um lago formado pelo represamento das águas de um rio principal e seus afluentes. Essa daí são as represas artificiais, certo? Então, a resposta do sétimo vai estar na letra A. O mapa abaixo, ele está destacando uma das principais bacias hidrográficas do Brasil e, vou dizer mais, uma das principais bacias hidrográficas do mundo. Marque a alternativa que corresponde a essa bacia de drenagem. Bom, a gente vai ver que está aqui no norte do Brasil e essa parte norte do Brasil é ocupada pela bacia amazônica e a resposta vai estar na letra D. Com isso, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro, pessoal.